Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto como é que tem observado os últimos acontecimentos na Palestina, numa altura em que, vai-me desculpar o termo, embaixador, parece que alguém anda a gozar com o mundo inteiro no que tem a ver com as negociações para a paz. Quando finalmente o Hamas disse que estava capaz de aceitar aquilo que era proposto pela Troika que lidera as negociações. Israel disse que aquilo que o Hamas pretendia aceitar não era aquilo que Israel tinha pretendido, e, portanto, estabeleceu-se uma confusão como se, de facto, aquilo que se passa, ora no Catar, ora no Egito, não valesse de grande coisa. Entretanto, Rafah foi alvo de um ataque. Como é que viu isto tudo, embaixador? Eu confio na palavra de Netanyahu. Quer haja cessar-fogo, quer não haja cessar-fogo, nós entraremos em Rafah. Exatamente. Portanto, digamos, basta ter isto presente para perceber a situação. E, portanto, nós no momento em que estamos a falar, e vale a pena dizer que isto é ao final da manhã de quarta-feira, as coisas são o que são, podem variar no prazo de horas, razão pela qual o programa também se pode desatualizar em função da rapidez dos acontecimentos. O que acontece é o seguinte: esse ping-pong que tem de negocial que tem vindo a ser feito entre Israel, por um lado, os palestinos do Hamas, por outro, com intermediação quer dos Estados Unidos, quer do Qatar, quer do Egito, não tem dado grandes resultados. Nós lembraremos que no início desta crise, depois do ataque do Hamas e da tomada de reféns, houve uma ligeira pausa essa que permitiu a saída de alguns reféns. Depois disso, Israel expandiu a sua ação até ao sul de Gaza, onde praticamente se acantonou o que restava dos palestinianos, e apesar de tudo, ainda lá está 1,5 milhão de pessoas, na zona de Rafah, onde, aparentemente, segundo Israel, haverá guerrilheiros do Hamas e está uma larga população. Morreram até agora cerca de 35 mil pessoas, digamos, os sinais que existem é que uma eventual entrada de Israel naquela zona provocará um aumento maior, volto a dizer, 35 mil pessoas, e eu lembro-me sempre que quando se falava dos grandes massacres feitos na guerra Israel-Palestina no passado, falava-se de 3 mil pessoas e já achávamos uma coisa extremamente desproporcionada, mas é o que é, a vida é o que é. Por virtude do massacre de 6 de outubro, morreram 1.100 e tal pessoas, cerca de 1.200 pessoas, e na retaliação já morreram cerca de 38, 35 mil pessoas. Um, Israel, por outro lado, tem feito, aparentemente, ouvidos surdos àquilo que são as preocupações americanas, no sentido de que essa sua retaliação não vá demasiado longe, em particular no tocante aos civis. Há sinais vagos, pouco esclarecidos, de que os Estados Unidos terão mesmo já impedido algum material de guerra de ir para Israel, mas Israel não precisa desse material de guerra naturalmente para fazer este tipo de ataques, precisa globalmente para a sua defesa, mas não é este tipo de ataques que está determinado, que está a determinar essa contenção. E, portanto, Israel fez uma ação, pelo que se sabe até agora, limitada, tomando aquela porta que é a ligação entre a faixa de Gaza e o Egito, da parte de dentro da faixa de Gaza, ficou a cerca de 200 metros da fronteira egípcia, do lado egípcio, e vão aparecendo, enfim, sinais e indicações de mortos aqui e ali, de ataques aqui e ali que vão provocando X mortes e tal. Volto a dizer, no entanto, que há uma realidade que está um pouco escondida neste nosso focar de atenção na faixa de Gaza. O que está a passar na Cisjordânia, isto é, na margem ocidental do Jordão, entre a Jordânia, por um lado, e Israel e Gaza, é algo da maior gravidade. Neste momento estão a ser afastadas populações palestinas, nomeadamente nómadas, cristãos, e há ataques feitos por colonatos israelitas nessa região, e estão a ser presas muitas pessoas. Quando nós falamos da eventual troca de prisioneiros, nós temos que perceber que isto é uma moving target. Os prisioneiros palestinos são milhares. São milhares, e volto a dizer uma coisa que
o mundo sabe, mas as pessoas às vezes não se lembram, mas nunca é demais dizê-lo. Nessas populações estão imensas crianças, estamos a falar de crianças de 10, 11, 12, 13 anos, que são presas e que são presas sem culpa formada e sem qualquer julgamento. Há imensa gente presa sem qualquer julgamento em Israel. Israel, vale a pena dizê-lo, até pela decisão que tomou na semana passada de proibir a ação da Al Jazeera e a possibilidade dos seus cidadãos acederem às informações da Al Jazeera. Israel, com todo este tipo de ações, e, nomeadamente relativamente a crianças na Cisjordânia, e à manutenção de prisioneiros sem culpa formada, está muito rapidamente a fazer desaparecer aquilo que era a sua imagem de marca, que era de democracia, de ser um Estado livre e democrático. Israel, neste momento, ao sublinhar de forma muito evidente aquilo que é o caminho para um apartheid, que é o que está a acontecer por ali, e ao tomar um conjunto de medidas, nomeadamente aquilo que se chama os extrajudicial killings, que são matanças sem julgamento, e ao prender pessoas sem culpa formada e ao prender crianças, está manifestamente a colocar-se num terreno diferente daquele que era a sua honra como país democrático. Aliás, talvez o único país democrático daquela região. Mas o facto de ser um país democrático não lhe dá o direito de fazer atitudes democráticas e, mais do que isso, ao fazê-las, vai perdendo esse qualificativo. Portanto, nós estamos à espera. Estamos à espera para saber o que é que vai acontecer. Eu devo dizer que gostei da frase de António Guterres, que é talvez das personagens que se tem mantido de uma forma mais, eu diria, mais humana em toda esta questão, independentemente de não ser muito popular, mas é uma pessoa que tem tido uma consciência, digamos, é a consciência do mundo. E disse o seguinte: no caso de haver um ataque a Rafah em força, e que está quase nesse limiar, será um erro estratégico, uma calamidade política e um pesadelo humanitário. António Guterres sabe do que fala, porque está ali há meses, para já. Lidera uma organização que tem há décadas sido o suporte maior para a vida dos palestinos e está há meses a assistir a este descalabro humanitário e também está há meses a constatar aquilo que é persistente atitude de Israel no sentido de não respeitar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De alguma forma, o que se passa é que realmente as posições de Israel e do Hamas são completamente antagónicas. Isto é, a partir do momento em que Israel diz que a intenção do país é acabar literalmente com o Hamas, um processo de negociação para a paz só pode acontecer quando não houver do lado do Hamas ninguém para assinar esse processo de paz, não é verdade? Bem, se chamamos a negociação a eliminação de uma das partes, é normal. O Não vai Hamas, ser fácil essa parte de vir a assinar o que vale quer a que pena seja. nós clarificarmos o seguinte: o Hamas é um grupo de natureza política que tem ações de natureza terrorista. Vamos ser claros. E que essas ações de natureza terrorista são, digamos, uma repercussão radical daquilo que é o desespero palestino. O Hamas é uma organização que, independentemente de nós podermos dizer que terá tido como refém também toda a população de Gaza, mas tem um profundo ancoramento na população de Gaza e mais do que isso. Agora, com este tipo de ações e pela circunstância de, perante a total e completa inoperacionalidade da autoridade palestina, ser a única voz, digamos, de resistência palestina, o Hamas tem uma grande popularidade. O Hamas pode ser destruído, os batalhões que faltam do Hamas podem ser destruídos na faixa de Gaza. O Hamas vai renascer, com este nome ou com outro. O Hamas é o produto daquilo que é a injustiça que se vive em Israel, na Palestina. E o Hamas, chamado assim ou chamado outro nome, vai continuar a existir. E quanto mais Israel fechar as portas a qualquer tipo de compromisso com os palestinos que seja minimamente equitativo, e a questão dos dois Estados era a questão limite relativamente a isto, o Hamas, ou outra coisa que se chama Hamas, olhe-se para a cara daquelas crianças que estão ali coçadas na faixa de Gaza, e das duas uma, ou há intenção de liquidá-las, ou então estamos a criar potenciais terroristas no futuro, porque quem é encostado contra uma parede, das duas uma, ou morre na parede, ou reage. Claro. Faço-lhe uma última questão sobre esta matéria, embaixador, para uma resposta rápida, e é uma repetição daquilo que já lhe perguntei anteriormente
não era razoável que o mundo e a ONU, nomeadamente, fizessem qualquer coisa mais para que o Estado palestiniano fosse reconhecido enquanto tal? A ONU não pode fazer mais do que o que tem feito. A ONU está bloqueada no Conselho de Segurança porque os Estados Unidos bloqueiam qualquer tipo de resolução que cause a menor irritação que seja a Israel. O mundo ocidental, a União Europeia não existe. A União Europeia não existe, tem umas vozes que existem, o Sr. Borrell vai dizendo umas coisas, a senhora Ursula von der Leyen praticamente deu carta verde a Netanyahu. A União Europeia está praticamente dividida internamente, porque a sensibilidade relativamente a Israel e à Palestina é muito diferente, e nós já verificamos que há países dentro da União Europeia que estão disponíveis a reconhecer a dignidade do Estado palestino, outros que não estão. A Espanha diz que sim, a Irlanda diz que sim, Portugal Surpreendentemente diz que sim, a Espanha, não é? Portugal diz que não, Portugal creio que diz que não, creio que diz que não, porque não há definição ainda relativamente a isso, ou então há aquele recolhimento tradicional que é quando não se quer fazer uma opção e dizer, bom, esperemos que haja uma posição europeia na qual nos possamos confortar. E, portanto, essa é uma posição relativamente cómoda e não tem qualquer preço. Essa posição europeia nunca existirá uma vontade europeia de apoiar a criação de um Estado palestino definitiva, no sentido de dizer reconhecemos o Estado palestino. Porque o reconhecimento do Estado palestino, e esse é que é um ponto importante, desencadearia um conjunto de outras ações em função da necessidade da comunidade internacional, após o reconhecimento, de proteger a essência desse Estado. Aceitar os embaixadores, ter o direito de reivindicar ao seu território determinadas coisas. E o território disse, o território não existe. Não, o território existe. Está definido pelas Nações Unidas. Exato. Está definido pelo Conselho de Segurança, aprovado pelos Estados Unidos. Só que são outros Estados Unidos. E os Estados Unidos também variam, e à medida que variam, varia também a nossa vontade de dar força ao direito internacional. Obrigado, embaixador. A primeira parte do programa vai ficar por aqui. Voltamos já de seguida para o segundo tema de hoje. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até à guerra que se segue, a da Ucrânia, numa altura em que vale a pena recordar, embaixador, que houve qualquer coisa de importante a acontecer em Paris, com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao seu homólogo Emmanuel Macron, que evidentemente debateram a questão da Ucrânia. Macron queixou-se de algum modo que a China continua a ter uma posição um pouco ambígua relativamente à questão, mas acabou por ter que explicar que a França não está em guerra com a Rússia. A Rússia, por seu lado, num quadro em que exatamente há algumas horas Vladimir Putin voltou a ser entronizado como presidente, diz que, por seu lado, qualquer ataque, qualquer força europeia que esteja mais envolvida na Ucrânia pode resultar num ataque às posições desses países, estamos a falar do Reino Unido, que possam ter envolvimento mais profundo na Ucrânia. Como é que está a ver mais esta semana de guerra na Europa, embaixador? Comecemos talvez por aí. Vladimir Putin tem um novo mandato. Na prática, Vladimir Putin fica o tempo que quiser e que a vida lhe der. Não, sobre Claro. isso temos a mais pequena dúvida. Encontrará os mecanismos de natureza constitucional que sejam necessários à sua continuidade. E o assunto aí está, por aí está arrumado. Por outro lado, também as vozes oposicionistas são o que são na Rússia, e portanto a Rússia que se converteu de um país que era estruturalmente democrático naquilo que a Constituição aponta, numa autocracia completamente dominada por um homem, e vamos ver em que medida é que, na sequência destas eleições, que obrigaram, e vale a pena dizer, à dissolução, por exemplo, do governo, Vladimir Putin vai desenhar um novo governo e uma remodelação mais de acordo talvez com as lições que tenha tido nos últimos anos. Vladimir Putin terá dito que terão mais impacto e representação nas estruturas do Estado aqueles que se mostraram mais leais, etc. Portanto, é um governo de fiéis que vem aí. Eu devo dizer que relativamente à questão russo-ucraniana, a sensação que eu tenho em função dos dados que nos chegam nos últimos tempos é que vamos entrar numa fase muito complicada nestes meses de maio e junho, porque a Rússia, como já aqui temos vindo a dizer,
A Rússia está a querer aproveitar esta janela de oportunidade eh, no momento em que a Ucrânia ainda não dispõe de todo o material que lhe está a ser prometido e está a ser enviado por parte dos Estados Unidos e também de alguns países europeus. E por isso mesmo a Rússia vai querer avançar o mais possível, no sentido de criar uma testa de ponte na zona de Kharkiv e uma linha de ataque bastante alargada, que permita, em primeiro lugar, salvaguardar o Donbass, e é preciso ver que em Donetsk a Rússia ainda não tinha conseguido aquilo que pretendia relativamente à recuperação total do espaço desse oblast, e, portanto, podemos assistir agora, nas semanas que aí vêm, a ataques muito, muito intensos, nomeadamente em matéria de mísseis e drones, muito complicados. Não se sabe se a Ucrânia tem já alguma capacidade de resistência antiaérea e de capacidade de contração, porque aí estamos a pensar, estamos a olhar um bocadinho para aquilo que são os mecanismos, os materiais de guerra que são dados à Ucrânia, e está-se a perceber que alguns deles podem vir a atingir já a Rússia dentro do próprio território tradicional russo. Isso é uma escalada da guerra. Por outro lado, este aviso que o António referiu, relativamente aos franceses e aos ingleses, e a chamada, inclusivamente, do embaixador francês, do embaixador inglês, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, no sentido de dizer que passam a ser alvos, mas isso é um ponto interessante, ao dizer passam a ser alvos desde que estejam em território ucraniano. A Rússia não ameaça bombardear posições francesas ou britânicas fora do território ucraniano. Mas o que significa, portanto, que a Rússia dá por adquirido que há posições francesas ou britânicas já no território ucraniano. E, portanto, avisou-as, já no passado havia a indicação de que alguns militares, eventuais forças irregulares estariam ali. Bom, a Rússia já os terá detectado e terá avisado, agora vão morrer. E, portanto, isto ao mesmo tempo que a França dá sinais de vai e vem, como aliás o Sr. Macron já nos habituou no discurso que disse, e que o António também referiu. Macron disse: nós não estamos em guerra com a Rússia, não queremos uma guerra com a Rússia, mas de qualquer forma, alguém que diz que poucas semanas antes que está disponível para pôr tropas na defesa da Ucrânia dentro do território ucraniano, quer dizer, a probabilidade disto desencadear uma guerra com a Rússia é séria. Portanto, Macron fez algum recuo na altura em que recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, que é a primeira vez que desde há 5 anos Xi Jinping vai à Europa. Macron sentou-se com ele no Eliseu, tendo ao lado a senhora Ursula von der Leyen. É uma coisa extraordinária, que é, se Portugal convidar o senhor Xi Jinping, e ele já cá veio, conseguimos pôr a senhora Ursula von der Leyen ao lado do primeiro-ministro português? Se calhar não. Se calhar a senhora Ursula von der Leyen só vai às visitas de alguns presidentes. Talvez aqueles que tenham mais força. Quer dizer, o que é um bocadinho ridículo para esta Europa, que é o Sr. Macron poder convocar a Sra. Ursula von der Leyen para estar ao lado na sua conversa com o Sr. Xi Jinping. E depois disto também, o que é curioso desta Europa é que a Sra. Ursula von der Leyen vai fazer uma conferência de imprensa a seguir, sozinha, em que diz o contrário daquilo que Macron disse. É extraordinário relativamente à relação com a China. E, portanto, pôs uma linguagem completamente diferente da linguagem que Macron utilizou relativamente à relação com a China. É preciso ver, além do mais, que a relação da França com a China é uma relação muito particular. Xi Jinping veio aos 60 anos do estabelecimento de relações entre a França e a República Popular da China, e a França tem uma relação muito especial com a China. E tem, inclusivamente, dentro da França, há lobbies pró-chineses, e não são pró-comunistas, são lobbies pró-chineses na área empresarial muito importantes. A China representa hoje muito para os grandes países europeus. E uma das questões, em termos económicos, e uma das questões que Macron foi dizer a Xi Jinping, para além da pressão sobre a necessidade da China ser um parceiro útil para convencer a Rússia a acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, foi dizer que é preciso uma maior equidade e um maior equilíbrio nas relações entre a China e a França e a União Europeia, naturalmente. E Xi Jinping mais ou menos terá assobiado para o lado, porque já percebeu que a União Europeia, nas suas relações com a China, tem nesse mercado um papel extremamente importante que não estará disponível para prescindir. Lembremos recentemente a ida de Scholz à China, também acompanhado de uma bateria de empresários. A China e a União Europeia, à luz daquilo que foi o mérito da globalização,
em que nós achávamos a globalização vai ser espantosa, e a globalização vai fazer desaparecer todas as tensões, a globalização vai fazer, é um negócio que win-win, ganhamos dos dois lados. A globalização criou também estas dependências que agora é difícil fazer aquilo que se chama o decoupling, a separação, porque todas as economias estão completamente imbricadas. E Xi Jinping tem essa força. Tudo isto, pergunto-lhe a sua opinião, embaixador, tudo isto, estas idas e vindas de Macron, ora para a frente de batalha, ora para os bastidores, são excelentes notícias para Vladimir Putin, e esta falta de sintonia entre aquilo que disse Macron e aquilo que disse Ursula von der Leyen é uma excelente notícia para a extrema-direita europeia a poucas semanas das eleições para o Parlamento Europeu, não lhe parece? Temos que dividir a extrema-direita europeia em duas extremas-direitas. Há duas extremas-direitas na Europa. Ambas essas extremas-direitas vão aparecer no Parlamento Europeu. Há uma extrema-direita atlantista, a senhora Meloni e outros parceiros, que são a favor da guerra na Ucrânia, e há uma extrema-direita não atlantista, e diria pró-russa, que também existe dentro da União Europeia, de que a Polónia é talvez, a Hungria é talvez o elemento mais evidente, agora também ligado à própria Eslováquia. E, portanto, o que a senhora Meloni o que a senhora Ursula von der Leyen se está a preparar para fazer, é fazer uma cooptação para o seu lado da extrema-direita atlantista, tentando que isolá-la daquilo que é a extrema-direita não atlantista, não pró-ucraniana e mais pró-russa. O que faz com que o Partido Popular Europeu, que é o partido onde está o PSD, onde está o CDS, que no passado foi sempre um dos pilares da defesa dos grandes princípios europeus, possa acabar por ser, eu diria, poluído por razões de natureza tática, por uma extrema-direita que, precisamente porque relativamente às grandes questões está, neste momento, conjunturalmente ao seu lado, depois nas questões da defesa dos direitos, nas questões da separação de poderes, na questão do respeito pela justiça, em variedíssimas outras áreas em que a extrema-direita populista, essa extrema-direita populista europeu está interessada, acabará por, digamos, poluir a direita democrática. Este é sempre o grande drama dos partidos mais moderados. É no sentido de recuperarem aquilo que é o seu extremo para o seu lado, acabarem por incorporar na sua lógica de valores e na sua prática, digamos, esses mesmos partidos. É a maneira de os trazer. Esse problema também se põe à esquerda. Claro. Portanto, neste momento estamos nisto. Estamos a ver os sorrisos entre a senhora Meloni, vale a pena lê-los, entre a senhora Meloni por um lado e a senhora Ursula von der Leyen por outro, não são casuais. É uma espécie de tentativa de meter ao bolso a extrema-direita italiana, ao mesmo tempo que a extrema-direita italiana encontra por essa via uma maneira de ser reconhecida e de ser aceita e de ser normalizada no plano europeu. Dito isto, vale a pena dizer, António, que todos os sinais para as eleições europeias não apontam no sentido de que a extrema-direita, mesmo somada em termos dessas duas extremas-direitas, e eventualmente somada mesmo a alguma esquerda radical que possa aparecer, não apontam, e isto vale a pena sublinhar porque tem sido objeto de alguma polémica, não apontam minimamente para que o Parlamento Europeu fique bloqueado. E, portanto, os grandes partidos europeus, sejam o Partido Popular Europeu, o conservador, sejam os socialistas, sejam os liberais, sejam também os verdes e outras formações, são suficientemente europeístas para continuarem a manter a mensagem europeia que vem de Estrasburgo forte. E por muito que a extrema-direita suba, nunca sobe em termos de poder entrar no poder efetivo. Vamos ver, é o caso aqui em Portugal com a história do Chega. É exatamente a mesma coisa. Sobe, tem uma subida importante, todos nós vamos olhar para a subida, vamos ficar surpreendidos com a subida da extrema-direita nas eleições europeias naquele período do início de junho. Eu digo naquele período que as eleições, como é sabido, passam-se em dias diferentes na Europa, dependendo do calendário, mas é sempre até o dia 10 de junho, e portanto a extrema-direita pode subir, vai seguramente ter uma voz mais forte, mas não significará, digamos, a sua capacidade de influência objetiva no Parlamento Europeu. No Conselho Europeu, as coisas são mais complicadas,
porque já vamos ter sentados ali primeiros ministros, como é o caso de Meloni, como é o caso de Orbán, etc., que em algumas questões que se decidem no Conselho de Ministros podem criar dificuldades, particularmente em todas as áreas em que a unanimidade for necessária. E as pessoas dirão, mas porquê é que um dia a União Europeia não decide acabar com este freio que é a unanimidade? Em primeiro lugar, porque para decidir isto tem que se decidir por unanimidade. Exatamente. Coisa que é difícil. E em segundo lugar, eu lembraria a quem é português que se não tivéssemos a unanimidade no Conselho, nós nunca tínhamos conseguido garantir a pressão internacional que deu origem à libertação de Timor. Foi graças ao sermos chatos no Conselho, nos Conselhos de Ministros, por todo o lado durante anos, e eu também fui testemunha disso, que conseguimos dar a volta e conseguirmos garantir que Timor tivesse o direito à independência. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que está a observar as eleições autárquicas, uma série imensa de eleições regionais. No Reino Unido, estamos, como o embaixador já teve a preocupação de dizer, a falar no dia anterior a essas eleições, mas tudo aponta para que seja uma espécie de rampa de lançamento para o próximo governo britânico, que aparentemente não tem nenhuma hipótese de deixar de ser trabalhista. Não lhe parece, embaixador? Sim, o que se passou na passada quinta-feira já aponta nesse sentido e dá alguns sinais de que as eleições legislativas que vão ter que ter lugar no Reino Unido no final deste ano, até ao final deste ano, não há nenhum sinal que permita pensar que os conservadores conseguirão, digamos, a liderança no país. Os conservadores estão no poder no Reino Unido há muito tempo, estão no poder no Reino Unido neste momento, com alguns primeiros ministros, 3 pelo menos, que não foram eleitos, isto é, que foram cooptados internamente. Isso é, digamos, um fator muito difícil, e há um cansaço com os conservadores no Reino Unido, clarissimamente. Historicamente, o que nós verificamos é que o Partido Conservador historicamente, como é sabido, uma espécie do partido natural do Reino Unido. E de repente há momentos em que os conservadores vão perdendo o terreno e em que os trabalhistas conseguem apresentar uma liderança credível e não assustadora, vale a pena dizer, que permite aos trabalhistas regressar ao poder. Nós tivemos isso no passado, momentos em que os trabalhistas apresentavam figuras como o Michael Foot, que acabou por assustar o eleitorado e prolongar o conservador no poder. Nós verificamos agora, depois vieram os trabalhistas a seguir à Thatcher e a John Major, vieram os trabalhistas com alguém que não assustou, digamos, o eleitorado, Tony Blair, que depois se declinou em Gordon Brown, mas depois há uma radicalização do Partido Trabalhista e há, digamos, durante algum tempo, a manutenção no poder dos conservadores por medo àquilo que é o Partido Trabalhista. Entretanto, dentro dos trabalhistas, eu não diria que houve um golpe de Estado, mas houve um golpe de normalização e de moderação que permitiu a eleição do atual líder, Keir Starmer, e lentamente o Partido Conservador, nesse seu desgaste eleitoral, desse seu desgaste no fundo, de governação, com primeiros ministros trágicos, com o Brexit pelo meio, vale a pena dizer, portanto, com Boris Johnson, depois mais tarde agora com figuras como Liz Truss ou agora o próprio Rishi Sunak, tem vindo a mostrar uma falta, uma perda progressiva de ligação ao eleitorado. E estas eleições locais são normalmente uma espécie de sondagens. E estas eleições locais para os councils estão a dar um sinal fortíssimo de que os trabalhistas estão a subir de uma forma exponencial, de que os liberais-democratas até já chegaram, digamos, a ultrapassar o limiar dos conservadores, e os conservadores estão, na quinta-feira passada, ficaram em terceiro lugar. Isso é uma coisa que vai claramente abalar
digamos, até psicologicamente, o eleitorado conservador. Já passaram os tempos do Brexit, já passaram os tempos de alguns medos, Keir Starmer não cria medo a ninguém. Lembro-me de um líder trabalhista que também que morreu, que era John Smith, que também era assim, que depois foi substituído por Blair, e portanto nós estamos neste momento na aproximação de uma nova onda trabalhista que pode durar, logo veremos, e que terá expressão nas eleições, das eleições de outubro. Eu lembro, só por curiosidade, que havia no Reino Unido funcionava um sistema, que entretanto foi atenuado, em que era o governo quem decidia quando se faziam eleições. Isto é, o governo que estava no poder, de repente, se a situação era favorável, decidia amanhã há eleições, ou em 15 dias há eleições. Foi assim que Thatcher se manteve durante muito tempo. Entretanto, esse mecanismo foi alterado, e as coisas não são assim, isto é, as coisas têm que passar a própria definição das eleições tem que passar pelo Parlamento. E há aqui um elemento de alguma contenção a essa capacidade do governo de provocar eleições quando lhe der jeito. De todo modo, há um limite dos mandatos, e o limite dos mandatos faz com que estas eleições tenham que ter lugar até ao final deste ano, e portanto Rishi Sunak não pode fazer outra coisa. Está a fazer, e este é um ponto interessante, está a fazer a implementação daquilo que é uma das medidas mais gravosas e mais escandalosas, que é o envio de pessoas, de imigrantes de asilo para o Ruanda, numa espécie de voo charter, uma espécie de Guantánamo sem prisão. É uma espécie, sem prisão, mas de qualquer forma estão ali sem poder sair dali. Quem quiser o asilo no Reino Unido tem que ir para uma espécie de zona de estágio, para ficar ali à espera de uma decisão. E isso será no Ruanda. No Ruanda é no meio da África, é ao pé do Uganda. Portanto, o Reino Unido está a fazer essa medida, que é uma medida extremamente gravosa, mas é uma medida que pode ter algum sentido, digamos, para aquelas pessoas que estão preocupadas com a imigração, no sentido de dizer, temos aqui pelo menos uma resposta para a imigração ilegal, e a imigração ilegal é um mito dentro do Reino Unido. O Reino Unido vive muito, e o Brexit teve isso foi uma consequência disso, da preocupação com a imigração. É preciso percebermos que a grande preocupação com a imigração e com o diferente e com a pessoa que se cruza na nossa rua e que é diferente no Reino Unido tem muito a ver com o Império, tem muito a ver com a Commonwealth, tem muito a ver com pessoas como o Rishi Sunak, que não é propriamente Exatamente. nascido em Belgrave Square. Portanto, é vida. Havia aquele filme, o Império, The Empire Strikes Back, o Império volta a atacar. É o Império a regressar através dos seus cidadãos. E o Reino Unido vive um bocadinho disso. Criou-se o mito que isso era os outros estrangeiros. Claro que é também, os africanos, etc. Mas não é só isso. E os portugueses também, já agora. E por isso mesmo o Reino Unido passou a seguir ao Brexit por uma situação bastante complexa em termos de capacidade de trabalho e de alocação de pessoas para determinadas áreas, precisamente porque eram estrangeiros, como aliás acontece um pouco por todo o mundo, que fazem aqueles trabalhos que os ingleses não querem fazer. Vamos ver, eu acho que tudo isto aponta para o desastre, dos conservadores. Os conservadores vão provavelmente ter uma eleição muito, muito má. Os trabalhistas vão apresentar uma nova administração seguramente serena, não muito diferente daquilo que é o mainstream da social-democracia europeia. Claro, talvez com a questão de se perceber até que ponto é que os liberais vão conseguir ser, de alguma forma, concorrência relativamente aos trabalhistas. O grande problema dos liberais, António, é o problema do sistema britânico. O sistema britânico é o sistema first past the post, que faz com Exatamente. que seja necessário, o primeiro que atingir os 50% é eleito. O que é que acontece? Os liberais gostariam muito de ter um sistema proporcional, como é aquele que nós temos em Portugal, o método D'Hondt ou outro que tal. E os liberais, para conseguirem ganhar, é preciso que haja uma debacle trabalhista e conservadora simultaneamente numa determinada constituency, sem o qual eles não conseguem ganhar. E isso é muito difícil. Os liberais vão e vêm. Uma das coisas que os liberais fizeram, quando da última coligação com David Cameron como primeiro-ministro britânico, foi tentar um acordo para a reintrodução do sistema proporcional no voto. Mas Cameron puxou-lhes o tapete, porque
quer trabalhistas, quer conservadores, vivem muito bem com esse sistema que lhes dá o duopólio do poder. E é muito Claro. difícil abrirem as portas aos liberais. Merecia aqui mais acabar com uma frase que já disse hoje por 2 vezes, embaixador, que a democracia fica é um bocadinho extravagante com um sistema desse género, não lhe parece? António, é como aqui em Portugal nós termos a dúvida sobre se aqueles votos que desaparecem, sei lá, na Iniciativa Liberal, no PC, no Bloco, no Chega, em distritos como seja Vila Real ou como seja Castelo Branco, etc., se não deveria haver o chamado Círculo de Compensação Nacional para tornar mais democrático o sistema. Eh, e aí nós temos duas leituras. Uma é aquela que esses partidos defendem, que é poder contar esses seus votos, que não contam para nada. A outra é aquela que o sistema defende, que é no sentido de dizer que isso significaria uma maior fragmentação do aparelho político e tornaria a governabilidade muito mais difícil. Esta é uma questão extremamente polémica. Eu devo confessar que defendo o atual sistema. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.